Agora, falando de memória, dos sons que nos remetem aos bons momentos, os sons do que aconteceu dentro de uma casa em Bariri não vão sair da cachuleta de duas crianças, o caçulinha 1 ano e o mais velho 7. Presenciaram a mãe sendo esfaqueada pelo pai. Está preso e ela está como, Thaisa Barcelos? Rodrigo, certamente destruída, né, por dentro. No momento ela se encontra na Santa Casa de Bariri, numa situação de saúde estável. A polícia, inclusive, colheu o depoimento dela dentro da Santa Casa de Bariri, ou seja, ela consegue falar, consegue se expressar. Mas certamente, nesse momento, buscando forças para seguir em frente depois de sair do hospital, diante das cenas que ela vivenciou, que ela sentiu no próprio corpo, facadas atravessando diversas partes do corpo dela, e ela sobreviveu. Hoje conta essa história de sobrevivência e certamente vai contar, esse é o nosso desejo, de reconstrução da própria vida, porque o que aconteceu na cidade de Bariri poderia ter culminado numa verdadeira tragédia familiar, uma cena lamentável, morte, porque foi para isso que realmente foi fazer o próprio pai dessas crianças que presenciaram toda a cena. Crime que aconteceu na madrugada de domingo, especificamente no endereço que eu vou trazer para vocês aqui, Avenida Salvador Cava, no Jardim Iguatemi. Madrugada de domingo, um homem de 38 anos resolve desferir diversos golpes de faca contra a própria companheira. E tudo isso acontecendo, aqueles gritos, aquele desespero, a tentativa de salvamento ali na frente dos dois filhos. Uma criança de 1 ano e uma outra criança de 7 anos. Eles presenciaram todas as agressões do próprio pai na mãe, que, graças a Deus, Rodrigo, resistiu a esses ferimentos e foi encaminhada para a Santa Casa de Bariri. O que aconteceu na altura ali em que tudo ocorreu, depois daquela ocorrência, que ele desferiu os golpes de faca, houve gritos, foram os próprios vizinhos que realmente entraram em contato com a polícia para que os agentes pudessem socorrer aquele seio familiar diante do que estava acontecendo. E quando a polícia chegou nesse local, o agressor de 38 anos, o pai dessas crianças, até então marido desta mulher, não estava mais naquele lugar quando a polícia chegou. Só estava ela ali precisando de socorro imediato, portanto o SAMU foi acionado, ela foi levada para a Santa Casa de Bariri e certamente essas crianças, espero que tenham sido acolhidas por pessoas aí de bom coração, para também de algum jeito tentarem reconstruir toda essa história, né? Virar uma página, virar um capítulo diante de tantas imagens tristes, lamentáveis que elas viveram. Essa mulher, portanto, segue agora em recuperação, como eu disse, na Santa Casa de Bariri. Teve diversos golpes de faca em diversas partes do corpo. E este homem de 38 anos certamente se arrependeu, Rodrigo. E por que eu estou falando isso? Porque foi ele mesmo que se entregou à polícia. Depois que ele fugiu do local, ali a polícia chamou a perícia, iniciou as investigações, as buscas por este homem de 38 anos, pai dessas crianças, até então marido, e ele acabou se entregando. No momento em que a polícia provavelmente já sabia o paradeiro dele, já estava expedindo ordem da justiça para justamente buscá-lo, e ele se apresentou de forma voluntária, espontânea, na delegacia de Bariri. Se entregou e agora está à disposição da justiça. Tentativa de feminicídio na cidade de Bariri, Rodrigo.